Olá, igreja. Sejam bem-vindos a mais um culto na comunidade cristã Mesa do Pai. Nós estamos gratos ao Senhor por estarmos aqui e nós queremos que nesse momento você se aproxime da forma mais livre que você conseguir aí na sua casa. E eu quero ler um versículo para vocês antes de começar, para que a gente possa manter e pegar a nossa mente agora totalmente focada para aquilo que o Senhor vai fazer conosco nesse momento. Em Colossenses 3, no versículo 1, vai dizer assim: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos na realidade do alto, onde Cristo está assentado no lugar de honra, à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida, e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Que nesse momento nós possamos focar todos os nossos pensamentos, tudo aquilo que nós desejamos e queremos no céu, nas coisas do alto. Essa é a forma que o Senhor tem nos convidado a viver, mas que nesse momento, de forma intencional, de forma profunda, você possa realmente focar o seu coração nisso. Então vamos orar, vamos engrandecer e reconhecer a presença do Senhor nesse lugar, onde você estiver agora, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela Tua presença, muito obrigado pelo Teu amor e pela Tua misericórdia que nos alcança nesse lugar. Senhor, Tu és digno de todo louvor, de toda adoração. Tenha o nosso coração, Senhor, tenha o coração de cada pessoa que está assistindo esse culto nessa hora, amado. Senhor, nós sabemos que os tempos são difíceis, Senhor, mas nós temos a nossa vida com Cristo guardada em Você, Pai. Não há lugar mais seguro, não há lugar mais poderoso do que a Sua presença. Não há lugar melhor para estar, Senhor, senão na Tua presença. Então, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor receba a verdadeira adoração que flui do nosso coração nessa hora. Que da boca de cada filho Teu, Senhor, agora, Senhor, flua a verdadeira adoração. Adoração que não vem apenas de letras cantadas, mas de um espírito sedento pela Tua presença. Em nome de Jesus. Puros verão em plena perfeição a glória que reside no Pai. Os puros verão em plena perfeição que reside no Pai. Os puros verão em plena perfeição a glória que reside no Pai. Os puros verão em plena perfeição a glória que reside no Pai. Então, ó Deus, me dê um coração igual ao seu, ao seu. Então, ó Deus, me dê um coração igual ao seu, ao seu. Os puros verão em plena perfeição a glória que reside no Pai. Os puros verão em plena perfeição a glória que reside no Pai. Então, ó Deus, me dê um coração igual ao seu, ao seu. Então, ó Deus, me dê um coração
subir mais alto, eu irei. Se pra ver tua face é preciso subir mais alto, eu irei, eu irei, eu irei. Por onde quiser, por onde quiser, eu irei, eu irei. Por onde quiser, por onde quiser. Nós vamos te buscar, Senhor. Não importa pra onde que queremos ir, só queremos ver a tua face, Deus. Se pra ver tua face é preciso subir mais alto, eu irei. Se pra ver tua face é preciso subir mais alto, eu irei. Trouxeste-me ao fim de mim mesmo. Mas quanto tempo isso levou? Quando meu aleluia cessou, nova canção me dastes, e para ti eu vou, e para ti eu vou, e para ti eu vou, me rendo a ti. Confesso que inseguro estou, mas teu amor me envolve, e as mentiras que eu ouvi se esvaem quando eu me entrego a ti, e para ti eu vou,
até o meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. Me lembraste de tuas promessas, me moldaste até o meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. E para ti eu vou, e para ti eu vou, e para ti eu vou, rendo a ti. Me lembrastes de tuas promessas, me moldastes até o meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. Me lembrastes de tuas promessas, me moldastes até o meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. E para ti eu vou, e para ti eu vou, e para ti eu vou, me rendo a ti. Pai, que você venha tomar o coração de cada família, de cada pessoa que está assistindo esse culto nessa hora, Pai. Que em nome de Jesus, Senhor, que você encontre pessoas dobradas diante da tua vontade, diante de quem você é, Senhor. Esse não é mais um culto, isso aqui não é para cumprir uma agenda. Isso é porque nós queremos dar glória àquele que é digno de receber toda a glória, toda a honra, todo o poder, todo o domínio. A Ti, Senhor. Faz o nosso coração uma terra boa para receber a Tua palavra nessa hora. Faz o nosso coração uma terra boa, Senhor, para ter o Teu coração alinhado, Senhor, ao nosso coração, para que o nosso coração esteja alinhado ao Teu coração. E que assim nós possamos caminhar como filhos que verdadeiramente Te amam. Porque Te amar verdadeiramente é Te obedecer, Senhor. Então nos ensina a Te obedecer mais, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Olá, igreja.
paz. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos, dessa vez não de forma presencial, de forma online, mas continuamos juntos porque estamos no mesmo espírito, eu aqui, vocês aí em casa, e nós vamos cultuar Deus juntos e meditar na sua palavra. E eu já quero convidar vocês a pegarem as Bíblias de vocês, deixarem aí perto e já abrirem logo em Romanos no capítulo 8. Nós vamos ler hoje um textinho lá. A partir do verso 5 até o 7, tá? Romanos 8, 5 ao 7. Eu vou dar um tempinho para vocês abrirem. Vamos lá, né? A partir do verso 5. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam ao Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente de vocês resulta em morte. Mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Então, nesses versículos nós podemos ver aqui Paulo falando aos romanos, né, sobre as diferenças de alguém dominado pelo Espírito e alguém dominado pela sua própria natureza humana, né? Nós sabemos que nós temos as duas coisas dentro de nós, mas que para um verdadeiro cristão, um filho de Deus, o que deve governar a nossa vida é o Espírito. E aqui nesses versículos especificamente, Paulo fala sobre a nossa mente. Nossa mente é um dos lugares onde mais se pode exercer governo, porque a partir da nossa mente, as nossas ações, elas acontecem de acordo com os nossos pensamentos, né? Então aqui nós podemos aprender algumas coisas. A primeira, existem duas possibilidades de governo aqui sobre as nossas mentes. A primeira, pela carne, que resulta em morte, e a segunda, pelo espírito, que resulta em vida e paz. E aí, por que que uma mente controlada pela nossa carne resulta em morte? Aqui no texto fala, porque a mentalidade da natureza humana não obedece a Deus. É uma mentalidade desobediente. Aqui no final do texto fala, pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus, nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Ou seja, ela é sua inimiga porque ela é uma mente desobediente. E aí, por que que uma mente governada pelo Espírito resulta em vida e em paz? Porque as mentes governadas pelo Espírito, elas pensam em coisas que agradam o Espírito, ou seja, está em harmonia com a vontade de Deus e com a mente de Cristo. E é por isso que é uma mente que agrada e que gera vida e que gera paz, porque é uma mente obediente. E a vontade de Deus, nós sabemos que é boa, é perfeita e agradável, e só gera o bem na nossa vida, né? E aí, no capítulo antes, em Romanos 7, Paulo vai falar sobre as guerras, né, que existem dentro do nosso ser, entre carne e entre espírito, né? Nós sabemos que nós fomos libertos em Cristo, né? Nós fomos livres da sentença máxima do nosso estado de pecado, que seria a morte eterna, a separação eterna de Deus. E nós fomos também libertos como escravos do pecado. Antes nós éramos escravos do pecado, mas hoje nós fomos libertos, nós não somos mais escravos do pecado, apesar de ter uma natureza ainda pecaminosa. Nós podemos ser livres apesar da presença do pecado em nós. E aí em Cristo nós ganhamos a chance de sermos santificados, mas não foi anulada a nossa natureza. A natureza humana ainda continua presente, que é a nossa carne, e ela vive militando contra o Espírito, tentando reivindicar um governo, um poder sobre as nossas vidas que não lhe é mais devido, que não lhe é cabível, porque agora nós somos de Cristo e quem é de Cristo é governado pelo Espírito. A Bíblia vai falar isso. Os filhos, eles são governados pelo Espírito de Deus. Mas essa militância da carne contra o Espírito é uma investida diária. São tentativas diárias de reivindicação de poder, né? E não é uma coisa distante. Muitas vezes a gente pode pensar, não, mas isso aí é para quem é descrente, isso aí é para quem não é da igreja e tudo mais. E não. Isso é uma coisa que acontece e que nós precisamos estar atentos e vigilantes, que nós não podemos subestimar as investidas da nossa carne, as investidas da nossa natureza humana.
né, que quer a todo custo retomar esse governo, mas que nós agora somos governados pelo Espírito, mas temos que ficar sempre atentos a essas coisas, né? E qual é a primeira coisa que a nossa carne quer dominar? As nossas mentes. Porque se as nossas mentes forem dominadas, todo o resto vai ser. Porque as nossas ações, elas nascem do pensamento, elas nascem na mente. Então, se nós tivermos a mente dominada, é como sujar uma fonte de água. Se você suja a fonte de água, todo o rio que correr dessa fonte, né, proveniente dessa fonte, vai ser um rio de águas sujas, vai ser um rio de águas impuras, porque a fonte está contaminada. Então, se a nossa mente, a fonte das nossas ações, de onde sai os nossos desejos e vontades, estiver contaminado, estiver impuro, estiver dominado pela nossa carne, todas as nossas ações serão carnais. Todas as nossas ações estarão manchadas, estarão impuras também, né? E daí a gente vê a importância, então, de se guardar a mente e o coração, né? Lá em Provérbios 4:23 vai falar, aquele versículo bem conhecido, né? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede a vida. Então, aqui eu queria fazer até um adendo, né? Quando a Bíblia fala de coração, ela não está falando do músculo cardíaco e tudo mais. Ela está falando do cerne humano, do nosso interior, né? E aí engloba mente, pensamentos, vontades, afetos, tudo isso quer dizer o coração. Então, quando a Bíblia falar de mente e coração, geralmente vão ter sentidos similares, né? Geralmente vão significar a mesma coisa. Então, aqui a gente vê que nós precisamos guardar o coração sobretudo, a nossa mente sobretudo, porque elas são fontes, né, das nossas ações. E aí, mas então, o que seria, né, guardar a mente ou o coração? E como a gente pode fazer isso? Primeiro, aqui sendo bem didática, né, eu acredito que a gente pode fazer algumas ações práticas. E a primeira coisa que nós precisamos fazer é sujeitar a nossa mente, o nosso coração a Cristo. É sujeitar os nossos pensamentos e colocar debaixo do senhorio de Cristo. E isso é bíblico. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 5, vai dizer o seguinte: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Nós precisamos sujeitar as nossas mentes, o nosso pensamento para torná-lo obediente a Cristo, obediente à sua palavra. E aqueles que não conseguem obedecer, aqueles pensamentos que não estão sendo obedientes, né, à vontade de Deus e à palavra de Deus, eles precisam ser descartados, né? E isso em nós precisa ser um hábito, o hábito de elevar os nossos pensamentos a Cristo, e sujeitar eles ao seu senhorio e fazer com que eles se tornem obedientes a Cristo, com que a nossa mente se torne obediente a Cristo, né? E aí, a segunda coisa que nós precisamos fazer é buscar de coração a correção de Deus. Lá no Salmo 139, no versículo 23 e 24, fala assim: examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e vê os meus pensamentos. Mostra-me se há em mim algo que te ofende e conduze-me pelo caminho eterno. Aqui o salmista está pedindo uma mudança de rota, uma mudança de coração, uma mudança de mente. Ele está expondo o seu coração, expondo a sua mente a Cristo, a Deus, para que Deus possa conhecer, né, para que Deus possa sondar e examinar. E aqui ele fala uma palavra muito forte: prova-me e vê os meus pensamentos. Porque às vezes a gente pode enganar as pessoas que estão ao nosso redor, mas Deus conhece o nosso íntimo mais íntimo. E ele pode provar se aquilo que nós estamos dizendo ou fazendo é realmente aquilo que está no nosso coração. E aqui o salmista fala: prova-me e vê os meus pensamentos. E ele busca por essa correção divina. Ele busca por essa mudança quando ele fala: e conduze-me pelo caminho eterno. Porque se tiver algo mal em mim, eu não quero cultivar. Se tiver algo ruim, algo que não te agrade, eu não quero cultivar.
eu não quero seguir por esse caminho, mas ao contrário, Senhor, conduza-me pelo caminho eterno, porque eu sei que esse caminho dos maus pensamentos e da onde a minha natureza é quem governa não é um caminho eterno, é um caminho de morte, como a palavra diz lá em Romanos 8, né? E aí, isso revela o quê? Que nós precisamos de uma constante conversão de mente. A nossa mente precisa de uma conversão diária. A nossa mente precisa ser levada a Cristo, voltada a Cristo constantemente, diariamente. É uma metanoia que precisa acontecer, né? Uma conversão de mente. E aí, como é que a gente pode fazer, então, nessa conversão de mente? Primeiro, abandonar o cultivo dos maus pensamentos e da impureza. Aí você pode me falar, ai, mas eu não posso controlar os meus pensamentos. Eu não controlo o que eu penso, eu não consigo controlar. Verdade. Você pode até não conseguir controlar. O pensamento é uma das coisas mais difíceis de controlar e eu diria até que muitas vezes impossível. Mas eu tenho certeza que você já ouviu essa metáfora e eu quero repetir aqui. Caso você não ouviu, você passará a entender melhor. Né? Alguém disse que nós não podemos impedir um passarinho de voar sobre as nossas cabeças, mas nós podemos impedir que eles façam ninho em nossas cabeças. Então, às vezes, nós não vamos conseguir impedir que os maus pensamentos venham à nossa mente, mas nós podemos impedir o cultivo desses maus pensamentos. Nós podemos não cultivá-los, nós podemos, assim que pensarmos, cortar o mal pela raiz, elevar o nosso pensamento cativo a Cristo e falar: meu pensamento, minha mente precisa ser obediente a ti. Antes de qualquer coisa, ela precisa ser obediente. Então, lá em Tito, no capítulo 2, dos versículos 11 ao 14, vai dizer assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. Esse texto é maravilhoso, porque ele revela a nós uma esperança que nós temos em Cristo, da manifestação no dia do nosso Senhor e Salvador Jesus, quando ele vier a essa terra e nos redimir completamente, nos lavar completamente, nos limpar completamente do pecado. Mas até lá, o que o texto fala? Que ele nos ensine a renunciar à impiedade, às paixões mundanas, a viver de maneira sensata, justa e piedosa, enquanto aguardamos a sua vinda. E lá no finalzinho, ele fala que nós somos um povo particularmente seu. Nós somos propriedade de Cristo, Ele é nosso dono. Então, nada mais justo do que Ele nos governe, do que o seu Espírito nos governe. E aqui, no finalzinho também, ele fala que nós precisamos ser dedicados à prática das boas obras. E aí, lembra que eu falei que as ações nascem da mente, nascem no pensamento, nascem nas vontades, no cerne humano? Como é que nós vamos praticar boas obras se dentro de nós há uma fonte suja, completamente impura? Não tem como fazer isso a não ser por hipocrisia, a não ser por mentira, e aí nós sabemos que é algo que não agrada a Deus. Porque é aquilo, né? Como eu falei, nós podemos enganar as pessoas que estão ao nosso redor, nós podemos enganar os pastores, os nossos irmãos, a liderança da igreja, mas nós não podemos enganar a Cristo. Nós não podemos enganar a Deus porque Ele conhece os nossos pensamentos. Lá no Salmo 139, se eu não me engano, é no versículo 1. O salmista começa aquele salmo lá que eu li falando que de longe tu vês os meus pensamentos. Então Deus nos conhece até de longe, Deus conhece os nossos pensamentos, o nosso íntimo até de longe. Então nós não podemos enganá-lo, nós não podemos esconder nada da sua face, do seu conhecimento. Ele tem conhecimento sobre tudo, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Então, nós só podemos viver uma vida dedicada à prática de boas obras e ser algo genuíno
se a nossa fonte, que é a nossa mente, coração, nossas vontades, nossos afetos, estiverem em santidade, estiverem em constante limpeza, em constante processo de santificação, em constante pureza, para que nós possamos ser coerentes entre aquilo que nós sentimos, pensamos e entre aquilo que nós fazemos. Não deve haver hipocrisia no meio do povo de Deus. Nós precisamos ser genuínos naquilo que fazemos. Nós precisamos fazer com o entendimento de que, mais do que o que as pessoas estão vendo, o meu Deus está me sondando. O nosso Deus está nos vendo. Então, nós precisamos desse temor para podermos agir de forma coerente, de forma obediente à palavra e à vontade de Deus, né? E esse é o processo de santificação que nós fomos chamados a viver. A partir de Cristo, nós fomos chamados a viver esse processo de santificação, que tem que ser diário. E esse é o processo, né? E não é uma santificação superficial, apenas externa, né? É uma santificação de dentro para fora. É uma santificação de cortar o mal pela raiz, porque o mal está dentro. O mal está dentro de nós, o mal está na nossa natureza pecaminosa, na nossa natureza humana. E é por isso que a santificação tem que começar dentro. Porque não se pode começar algo pelo final. Tem que se começar pelo início, pela raiz de todas as coisas. Quando a gente quer arrancar uma erva daninha, a gente tem que arrancar pela raiz. Porque se a gente só cortar as folhas, novas folhas vão nascer. Então nós precisamos desse processo de santificação, arrancando o mal pela raiz. E foi para isso que Jesus nos chamou. Em Marcos, no capítulo 7, dos versículos 20 ao 23. Marcos 7, do 20 ao 23, fala assim. E continuou. Aqui Jesus falando. O que sai do homem é que o entorna impuro. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Muitas vezes a gente está preocupado em mostrar santidade no exterior. Isso é bom, mas se ela vier de dentro, se a santidade estiver começando dentro do seu coração, se esse processo de santificação estiver começando aí dentro, porque a palavra fala, o próprio Jesus falou, o que torna o homem impuro é aquilo que sai de dentro dele. Então você pode até parecer santo e não ser santo. E esse é o perigo, parecer santo e não ser santo. Parecer puro e não ser puro, né? Em Tito 1, no versículo 15, fala, tudo é puro para os que são puros, mas para os corrompidos e incrédulos nada é puro. Antes, tanto a sua mente como a sua consciência estão contaminadas. A Bíblia está falando de que há pureza em volta dos que são puros, né? Tudo é puro para os que são puros. Mas para os que não são, porque estão com a sua mente contaminada e estão com a sua consciência contaminada também, nada é puro. Então, a sua aparência não é pura se a sua mente não for pura. A sua fala não é pura se a sua mente e o seu interior não forem puros. É isso que a Bíblia está falando, de que nós não podemos só externalizar algo que não existe internamente dentro de nós, né? E aí, eu queria só ressaltar que quando se fala de impureza, muitas vezes a nossa mente vai para o aspecto da imoralidade, da impureza sexual. E sim, são impurezas, são formas de impurezas, mas a impureza ela não se restringe só a essa área. A impureza engloba tudo isso que a gente leu em Marcos 7. Né? Os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, maldade, engano, inveja, tudo isso faz parte da impureza, né? E aí, muitas vezes, na sociedade que a gente vive, esse tipo de impureza é pregado como bom. Quer um exemplo? Quando alguém diz que o brasileiro é malandro, que ele dá aquele jeitinho de passar a perna sem ninguém perceber.
eles veem isso como algo bom. Eles veem isso como algo que você vai sair tendo vantagem e tal. E talvez você até saia. Mas isso é uma forma de impureza, porque é uma malícia. É uma malícia, não é bom. E a sabedoria segundo o mundo diz que é bom. E é por isso que nós precisamos buscar a sabedoria do alto. A sabedoria do mundo, a sabedoria segundo o mundo, ela não é confiável. Por mais que ela seja muitas vezes atraente, de te fazer sair no lucro sem esforço, de te fazer ganhar algo que não devia ser ganho por você. Muitas vezes é atrativo, muitas vezes a gente fala, olha, eu vou me dar bem. Mas é baseado em algo impuro, é baseado na maldade, é baseado na malícia, é baseado na malandragem, né? Então, não cante aquela música pedindo a Deus um pouco de malandragem, porque a malandragem não vem de Deus. Amém? Malandragem é impura, malandragem é maliciosa. E aí nós precisamos buscar o que então? A sabedoria que vem do alto, não a sabedoria que vem do mundo. E lá em Tiago 3 vai nos ensinar isso, né? Tiago 3, no versículo 17, vai falar: mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Essa é a sabedoria em que nós, como filhos de Deus, devemos nos basear e buscar intensamente. A sabedoria do mundo não prega essas coisas, mas a sabedoria do alto é, antes de tudo, pura. A palavra é muito coerente, gente. A Bíblia é muito coerente. Tudo que ela fala, ela se confirma. E nós podemos, então, confiar que tudo que está escrito é verdade, porque toda a Escritura é inspirada por Deus e perfeita para nos exortar, para nos encaminhar pelo bom caminho, para nos consolar, para nos ensinar a maneira certa de viver. Amém? Então, nós precisamos buscar essa sabedoria do alto para que nós tenhamos no que nos basear, em que basear as nossas ações, para que nós possamos ter uma sabedoria que é pura, uma sabedoria que é pacífica, que é amável, que é compreensiva, cheia de misericórdia, imparcial e sincera. Amém? E aí, outra coisa que nós precisamos fazer é não só deixar de cultivar os maus pensamentos e a impureza, mas passar a ser intencionais em cultivar os bons pensamentos e a pureza. Então, não é só deixar de pecar, é buscar santidade. Não é só andar a primeira milha, é andar a segunda também. Então, nós precisamos andar a segunda milha nesse sentido também, de buscar aperfeiçoamento, de buscar sermos intencionais em cultivar a santidade, a pureza dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. E Filipenses vai nos ensinar a fazer isso, né? Filipenses 4, no versículo 8, fala assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E isso nos ajuda até a sermos santos. Por quê? Quando vem um pensamento impuro, quando vem um pensamento maldoso, nós podemos substituir. Eu aprendi isso, não lembro com quem foi, mas é um modo muito eficaz de nós ensinarmos a nossa mente a ser obediente a Cristo, né? De nós levarmos os nossos pensamentos a serem puros e obedientes a Cristo, pela graça, né? É substituir um pensamento mau por um pensamento bom. Então, se aquele pensamento ruim, aquele pensamento maldoso, impuro, veio à sua mente, substitua por coisas do alto. Substitua por tudo que for verdadeiro, substitua por tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro e amável. Substitua por aquilo que vem do alto, tudo que é bom vem do alto, vem do Pai das luzes. Então nós podemos, né, pensar, nós podemos e devemos, né, pensar nessas coisas. A palavra, ela nos ensina a encher a nossa mente, o nosso coração de bons pensamentos. O pastor Gleidson pregou isso domingo, sobre a memória, sobre quanto nós devemos estar sempre atentos a relembrar, a trazer à nossa memória as coisas que nos traz esperança,
a trazer à nossa memória aquilo que Jesus fez por nós, aquilo que Jesus é. E nós, da mesma forma, como o pastor Gleidson falou naquele culto, precisamos a todo momento estar trazendo os bons pensamentos do alto, estar trazendo pureza, estar trazendo tudo que for de Deus, né, da parte de Deus para os nossos pensamentos, para a nossa mente. E assim, nós vamos renovando a nossa mente. A renovação de mente, ela começa aí, nesse processo de santificação, nesse processo de pureza, nesse processo de sermos parecidos com Cristo, né? A Bíblia fala, né, não se amolde aos padrões do mundo, mas o transforme pela renovação da mente. E é assim que nós precisamos renovar a nossa mente, né? Essa é a metanoia que nós precisamos ter. E muitas vezes a gente acaba tendo pensamentos e ações impuras no nosso cotidiano, né? E essas ações e esses pensamentos revelam para nós aquilo que ainda não foi transformado. As nossas ações, as nossas más ações, revelam para nós aquilo que ainda não foi transformado na nossa mente. As nossas falas, né, aquilo que nós falamos, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós pensamos, de errado, de mal, revela para nós aquilo que ainda não foi transformado e que nós ainda precisamos transformar, né? Muitas vezes, eu não sei se você já conheceu esse tipo de pessoa, mas eu, infelizmente, já. Aquele tipo de pessoa que olha para todo mundo com maldade, sabe? Não julgando num bom sentido, que nós devemos julgar sim, tá? Aquela frase lá, aquele versículo lá de não julgueis e tudo mais, provavelmente você entendeu um pouco errado, provavelmente tenha sido distorcido na sua mente, porque nós precisamos sim julgar o que é bom, o que é mal, o que é certo e o que é errado, à luz de Cristo. O que nós não podemos é condenar. Nós não temos esse poder de sentenciar, mas nós precisamos julgar o que é bom e o que é mal, para que nós não caiamos no engano. Só que tem gente que olha com maldade, com malícia para as pessoas, para as situações. Tudo o que acontece ela interpreta de uma forma ruim. Você já foi assim? Você já pensou assim? Você já identificou isso na sua mente? Você olha para alguém e olha de forma maldosa, achando que aquela pessoa é muito ruim e tal. Pode ser que ela seja. E se for um discernimento do Espírito, tudo bem. Aí você recua, né? E obedece. Mas existe aquele pensamento maldoso dentro de nós, muitas vezes. Existe aquela impureza dentro da nossa cabeça. E isso nos alerta que nós ainda precisamos continuar nesse processo de santificação. Nós precisamos continuar buscando a pureza. E aí, sabe o que acontece com as pessoas que só buscam ter ações corretas, mas não uma mente correta? Ela se apega às regras. É muito fácil nos apegarmos às regras, porque do pode ou não pode, do faço ou não faço. E existe isso mesmo na nossa vida como cristão. É um balizador. Só que, o que acontece? Pessoas que só se preocupam com as ações, mas não se preocupam em ser transformados de verdade no seu interior, na sua mente, no seu coração, se apegam somente às regras e não aos princípios que criaram essas regras. Então, assim, se mova por princípios, não por regras. Sabe por que eu falo isso? Porque quem se move por regras, quem só se preocupa em externalizar algo santo para que as pessoas vejam, elas sempre vão procurar no interior uma brecha para pecar. Sempre. É como se você tivesse assinado um contrato e você tivesse lido todas as cláusulas. E você pode isso, você não pode isso, você pode isso, você não pode isso, tudo mais. E depois de um tempo, você olha aquele contrato de novo, chama um advogado e procura uma brecha naquelas cláusulas que te dê respaldo para fazer o que você quer. É aí que está o perigo, quando nós não nos santificamos de dentro para fora. Quando nós não entendemos que nós, como filhos, devemos nos mover por princípios e não somente pelas regras, é que nós corremos esse risco de estar procurando brecha para pecar. Que é um exemplo prático. Esses dias eu estava vendo os stories de um pastor e ele abriu uma caixinha de perguntas. E uma jovem, não sei quem era, né? A pessoa não se identifica, perguntou se, pelo fato de estar namorando com o intuito de casar, só esperando terminar a faculdade,
se já era certo, se ela já podia dormir com o seu parceiro, com a sua parceira, com o seu namorado, com a sua namorada. Ou seja, essa pergunta revela que essa mente não foi transformada, que essa mente não está se movendo por princípios, ela está se movendo só pelas regras que lhes foram passadas e ela está procurando uma brecha para pecar. Porque a nossa carne, gente, o nosso interior, ele sempre vai ter essa tendência ao pecado. E é por isso que ele vai procurar brechas para fazer aquilo que ele quer. Nossa natureza humana vai procurar brechas para exercer domínio sobre nós. Então, pense comigo. Se essa pessoa que fez essa pergunta tivesse entendido o princípio da história, o princípio que gerou aquela regra, aquele mandamento, né, aquela recomendação, aquela ordem, ele não estaria perguntando se era certo ou errado. Se ele estivesse se movendo pelo princípio, ele saberia que o sexo foi criado pro casamento e que a santidade até lá é crucial. Entende? Então, nós precisamos nos mover por princípios, porque nos movendo por princípios, nós automaticamente obedeceremos à vontade de Deus e não cairemos na tentação de procurar as brechas para pecarmos. E não ficaremos procurando a beira do precipício para ficarmos, porque muita gente procura a beira do precipício para ficar. Aonde é perigoso ali, aonde já é perigoso a gente cair, ela procura ficar ali só porque, não, mas aqui eu não estou pecando, mas aqui não tem nada escrito sobre isso. Ah, mas isso aqui não é pecado, tal, não sei o quê. Por mais que o princípio dessa pessoa esteja errado. Ela acha que o que ela faz não é pecado porque não está escrito com todas as letras. Então nós precisamos, né, ter essa mente renovada, essa mente purificada, esse coração que busca a santificação, para que nós possamos nos mover pelos princípios de Deus, pela vontade de Deus. Que nós não sejamos superficiais, que nós sejamos intensos, que nós sejamos profundos. Tem até uma música do pastor Michel que fala que os filhos vão além, eles te dão tudo. Me tira do lugar do sim ou não. Me tira do lugar só da superficialidade das regras. Me leva para o lugar do princípio. Me leva para o lugar onde eu vou entender que eu preciso te dar tudo. Me leva para o lugar onde eu vou entender que os filhos vão além, que os filhos eles não se movem apenas por aquilo que é dito como certo ou como errado, mas se movem pelo princípio que diz que aquilo é certo e errado. Amém? Então, que nós possamos caminhar para esse lugar de pureza, para esse lugar de santificação, para esse lugar de metanoia, para que o mundo seja transformado, né? É uma das chaves para a transformação do mundo, é a renovação daqui, da mente. E aí, nós somos convidados à pureza, né? A pureza é um convite para todos. Muitas vezes a gente associa essa palavra pureza só aos jovens, ou então só às moças, só às mulheres e tudo mais, mas não. A pureza é um convite para todos. A pureza, a santificação, é um convite para os filhos. Você é filho? Você é filha? Então você é convidada à pureza. Você é convidado à pureza. Você se converteu, você confessou o nome de Jesus e você vive por ele, para ele e com ele, então você é chamado para essa santificação. Amém? E aí, eu quero dizer aqui uma coisa, né? Que muitas vezes a gente pode se confundir ou acabar associando uma coisa que não é. A pureza, ela não é ingenuidade. Ser puro não é ser ingênuo. Ser puro não é ser ingênuo. Lembre-se bem disso. Ser puro é pensar com a mente de Cristo. Ser puro é saber que, apesar de eu conhecer o bem e o mal, eu vou viver em santidade. Apesar de eu saber o que é certo e o que é errado, apesar de eu ter conhecimento do que é isso, eu vou viver em santidade. Porque foi para isso que Cristo me chamou, para viver em santidade. Então, não é uma pessoa ingênua que é puro. É uma pessoa que sabe que precisa pensar com a mente de Cristo e que precisa viver em santidade. Isso é pureza. É se lavar, é se arrepender dos seus maus caminhos
E é procurar limpar suas fontes com a graça de Deus. É procurar em Cristo limpar a sua mente, limpar o seu coração e fazê-los obedientes à vontade e à palavra de Deus. E aí, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 7, fala isso. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Então aqui nós podemos ver que são antagônicos, né? Impureza e santidade. Nós não somos chamados para viver em impureza, nós somos chamados para viver em santidade. Então a santidade é o remédio para uma vida impura. É a cura para uma vida impura, é viver em santidade. É buscar a face de Deus, parecer com Ele, ser como Ele é, para que nós sejamos puros como Ele é puro, né? E aí, por último, queria ler alguns versículos aqui. Foi bem rápido dessa vez, não tem a interação de vocês, infelizmente. Mas eu queria ler alguns versículos aqui que nos falam acerca da pureza, acerca desse lugar para o qual nós fomos chamados, né? Mateus 5:8 fala: Bem-aventurados os limpos e puros de coração, porque eles verão a Deus. Você quer ver Deus? Pureza, santidade, vida de pureza, vida de santidade. É decisão, e é decisão diária. Salmos 24, 3 e 4. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. 1 João 3, 2 e 3. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E todo o que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Você tem essa esperança no seu coração? Você tem essa esperança da vinda do Senhor no seu coração? Você é filho, então. Então, para um filho, é a vida em santidade. É a vida em purificação. Purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Quando você olha para Ele, você vê pureza. Você quer saber o que é pureza? Olha para Cristo. Ele é a expressão de toda a pureza. Ele é a expressão de toda a santidade. E se você olhar para Ele, você não vai mais querer ser o mesmo. Se os seus olhos estiverem fixos em Jesus, a sua pureza e a sua santidade vão ser contempladas por você e você vai ver, eu preciso ser como Ele é. É para isso que nós somos chamados. Como é que você descobre isso? Leia a palavra. Invista no relacionamento diário com Jesus. Invista em conhecê-lo. Porque conhecendo, você vai prosseguir em conhecê-lo. E prosseguindo em conhecê-lo, você vai ver o quanto Ele é puro, o quanto Ele é santo. E você vai prosseguir também nessa vida de pureza e nessa vida de santificação. Amém? Quero orar por você. Jesus, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Muito obrigada, Jesus, porque você é puro e você é santo, Senhor. Eu espero, Senhor, que essa palavra toque a vida dos meus irmãos. Que essa palavra os convença, Jesus, não por mérito meu, mas pelo poder que há na sua palavra. A sua palavra é poderosa e ela convence-nos. O seu Espírito nos convence de todo pecado, de toda justiça, de todo juízo. Senhor, eu te peço que o teu Espírito Santo, teu Espírito que é puro, que é santo, venha nos constranger nesse lugar, nessa hora, Senhor. Venha constranger, venha revelar aos meus irmãos, nas suas casas agora, como está o coração deles, Deus. Que o Senhor possa nos revelar, Jesus, como é que está o nosso coração, para que nós possamos ver e conhecer que nós precisamos de santificação, que nós precisamos continuar nesse processo, Jesus, de pureza, de santificação, Senhor. Eu oro por mentes puras, Pai. Eu oro por mentes puras, eu oro por corações puros, Senhor. Eu oro por homens, eu oro por mulheres, eu oro por crianças, eu oro por jovens, de corações e mentes puras, Senhor.
de corações e mentes que entendem que precisam ser santos, que precisam ser limpos, ser fontes limpas, Senhor, para que todo o rio que flua de nós flua com a mesma santidade, a mesma pureza em que o Senhor colocou no nosso coração e na nossa mente, Senhor. Por favor, Pai, nós sabemos que você é suficiente, que a tua graça é suficiente. Na tua palavra fala que a tua graça se manifestou salvadora a todos os homens. E nós, aproveitando dessa graça, nós desfrutando dessa graça, podemos, Senhor, ser livres da escravidão do pecado. Podemos, Senhor, ser livres da impureza. Podemos, Senhor, ter a mente renovada. Podemos, Senhor, ter um coração puro, Senhor, para que nós possamos te ver, Senhor. Cria em nós um coração puro. Cria em nós uma mente pura, uma mente santa, Senhor. Cria em nós, Senhor, a urgência de levar os nossos pensamentos cativos a Ti para torná-los obedientes. Pai, nós queremos mentes obedientes, nós queremos corações obedientes, Senhor. Nós queremos ser obedientes e puros. Nós queremos ser santos à luz da Sua palavra, Pai. Então, que nessa hora, nesse momento, a todos que estiverem assistindo essa live, esse vídeo, possam ser levados a esse lugar de arrependimento, esse lugar de santificação, esse lugar de pureza, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.